Bom dia, pessoal, como estão? Espero que bem, né? Vamos começar hoje nossa aulinha de história. Continuando o que a gente já vinha trabalhando nas aulas anteriores, ok? Peguem o livrinho de vocês na página 66 e vamos começar a nossa aula, tá certo? Vamos falar hoje sobre os quilombos dos Palmares. Lembram que a gente já falou sobre isso na aula passada, no vidinho que tia mandou? Lembram? Então, já falamos um pouquinho sobre os quilombos e hoje vamos falar especificamente sobre os quilombos dos Palmares, tá bom? Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e de café. E posteriormente eles iam para as minas. O que posteriormente quer dizer? Quer dizer depois, certo? Depois que eles iam para as lavouras, certo? Para os outros lugares, e o último lugar que eles iam eram as minas. Nas fazendas de gado, eles realizavam os mais diferentes serviços. Eles trabalhavam em atividades domésticas da casa grande, dos seus senhores, e também eram grandes ferreiros. Nas cidades, eles eram explorados como os vendedores, carregadores de frutas e comidas produzidas pelos donos. Para não fugirem, eles traziam cangas no pescoço. Então, eles traziam como se fossem umas coleiras, vamos dizer assim, né? Para que eles não fugissem. Eles eram amarrados pelo pescoço para que não fugissem, certo? Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando e cuidando da casa e lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e senhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou a ama deles, a ama de leite deles, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, que banzo é uma doença, né, que era causada pela saudade de casa, pela saudade da terra deles. Então eles adoeciam de saudade. Essa doença chamava-se de banzo, ok? Devido aos maus tratos, eles fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato. O capitão do mato era uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, eles criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o dos Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. Por isso o quilombo dos Palmares, porque lá existiam muitas plantas, né? O nome dessa planta em específico era as palmeiras, certo? Essa planta chamava-se de palmeiras. Então, nós estamos falando sobre os lugares onde os escravos eles eram desembarcados com mais frequência, que eram onde? Rio de Janeiro, Recife e Salvador, certo? Quando eles chegavam aqui, eles tanto iam para as fazendas, como eles ficavam na cidade. Alguns eram comprados para ir para a fazenda e outros eram comprados para ficar no centro da cidade mesmo, certo? Dentro das fazendas, eles poderiam cuidar do gado, né? E como o texto bem diz, os escravos eram famosos, conhecidos por serem ótimos ferreiros, ou seja, trabalhar muito bem com ferro, né? Dentro da fazenda, ele fazia de tudo, plantava, colhia, cuidava do bicho, limpava tudo que tivesse a ver com fazenda. Já na cidade, o que é que eles faziam? Eles geralmente eram vendedores ou carregadores para os seus donos, ok? E eles, como foi dito aqui no texto, eles para tentar evitar que os escravos fugissem, os donos colocavam como se fosse uma coleira, como a tia disse, né? Para que eles não fugissem. Eles eram amarrados pelo pescoço para que não pudessem fugir, certo? Aí o texto também fala sobre os senhorzinhos e as sinhazinhas. Vocês sabem o que isso quer dizer? Os donos de fazenda, eles tinham os filhos. Como é que chamava-se os donos? Geralmente as pessoas, como as escravas, elas chamavam os patrões de senhores, né? Senhores. E assim criou-se, né, o senhorzinho e a sinhazinha, porque eram os donos, os filhos dos donos. Então, os filhos eram chamados de senhorzinho e sinhazinha em referência a senhor, senhora, certo? E geralmente eram as escravas, né, que receberam o nome de mucama porque cuidavam da casa. Elas eram quem? As donas, né, as esposas, elas tinham os filhos, mas quem geralmente amamentava os filhos delas eram as escravas, né? Então, por isso o nome de ama de leite ou mãe de leite. Por quê? Porque geralmente eram elas que amamentavam
as crianças, os bebês dos seus patrões, certo? E como disse, né, era muito comum que os escravos adoecessem do banzo, que o banzo era a doença da saudade. Eles definhavam, ficavam tão tristes que iam morrendo aos pouquinhos, certo? E, por fim, quando eles conseguiam fugir, né, um dos quilombos mais famosos foi o dos Palmares, porque lá abrigou muitos escravos, né, de fugas, e lá era muito escondido no mato, e eles conseguiam ficar lá bem, e era rodeado de palmeiras, certo? Algumas curiosidades, leiam aí na página 66, acompanhem. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi, pela sua bravura ele virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como um marco para o Dia Nacional da Consciência Negra. Quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro, certo? E agora vamos para a atividade de vocês. Vamos continuar aqui com mais uma curiosidade, agora sobre o Zumbi dos Palmares. Na página 67, ok? Nesse quadrinho aí rosa. Zumbi dos Palmares, o mais famoso dos quilombos, foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houveram 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governo de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça de Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque que Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3 mil homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. A presença da mulher negra nos quilombos. Atautune era a líder do Quilombo dos Palmares. Era uma princesa na África, filha do rei Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava o nome Mocambo de Aquatune. Teresa de Cariterê era rainha do Quilombo de Cariterê durante 20 anos, no século XVIII. Liderou um grupo de negros e indígenas, impôs tal organização a Carité e o Quilombo sobreviveu até 1770. Cariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Dandara foi uma das líderes femininas negras que lutou junto com Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Zanga-Zumba, por este assinar o Tratado de Paz com o governo português, certo? Essas são algumas curiosidades rápidas. Aí vamos à atividade da página 68. É só isso no livro de história, tá? Somente página 68. O símbolo, questão número 1. Os símbolos ajudaram você a encontrar o nome das cidades onde normalmente acontecia o desembarque dos estados, aliás, dos escravos. Vocês lembram as 3 cidades que Tia falou, né? Onde os índios eram descarregados? Quais eram as 3 principais? Aí vocês vão desembaraçar os nomes, descobrir e escrever na linha, ok? Questão 2. Em qual local foi erguido o Memorial Zumbi dos Palmares? Pinte letra sim, outra não, para descobrir a resposta. Você vai pintar sim, não. Aí no final você descobre a resposta. Questão 3. Pesquise e escreva a função da Fundação Cultural Palmares. Então você pode ir no Google e pode pesquisar, certo? Essa questão 3 ela é de pesquisa mesmo. Pode jogar no Google e pesquisar. Questão 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem número 1, África. 2, senzala. 3, senhores. 4, engenhos de cana-de-açúcar. Aí tem donos de escravo. O dono de escravo era o quê? 1, 2, 3 ou 4? Local onde os escravos trabalhavam. Você olha qual é o número e coloca. De onde vinham os escravos? Você coloca também o número. E
local onde os escravos eram instalados. E a quinta, você vai pesquisar novamente. Pesquise informações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e proponha atividades para comemorá-lo. Então, isso aqui você pode escrever aí ou pode escrever no seu caderno se você quiser, tá bom? Pesquise, né, as informações, algumas, pode ser 2 informações, ou o que você quiser colocar aí sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Depois que você fizer essa pesquisa, você vai sugerir ideias, atividades que você achar melhor para comemorar, ou seja, como poderíamos comemorar esse dia, certo? Beijo, nossa aulinha foi essa, tá bom? De história. Aguardem que ainda tem mais, porque hoje é bem pouquinho de história, é pouquinha coisa, então tem mais uma aulinha para vocês, tá bom? Até já já! Oi, turma, voltei. Lembra que eu disse lá no vidinho de história que tinha outra aula? Pois é, hoje não vai ser somente aquela atividadezinha de história, não. Hoje também teremos geografia. Tia, mas por que aula de geografia agora? Não tô entendendo. Sabe por quê? Lembram que sexta, tia pediu para vocês fazerem a pesquisa do folclore, lá daqueles teminhas, e eu dividi vocês? Muito bem. Tia não quer que vocês fiquem sem o conteúdo de geografia. Então, como eu passei esse negócio do folclore para vocês, eu já vou dar o assunto de geografia pronto. Assim vocês ficam despreocupados e não se atrasam no conteúdo de geografia, ok? Semana passada, nós já não tivemos aula de geografia, eu coloquei matemática. Então, hoje, como a aula de história foi bem pouquinha, a atividade foi uma folhazinha bem pequenininha, eu vou passar uma de geografia também pequenininha para vocês, tá certo? Não precisa achar ruim, porque não vai ser tanta coisa. Calma, tá bom? É só uma atividadezinha, tá bom? Já fizemos até maior em outra aula. Vamos lá na página 67 de geografia de vocês. A agricultura. Tia deu uma puladinha, tá bom? Do conteúdo, mas não tem problema. Na próxima aula online, nós voltamos para o conteúdo que tia pulou, tá certo? Não se preocupe. Página 67 do livro de vocês. Vamos falar agora sobre a agricultura. Acompanhe a leitura. Para desenvolver a economia, o ser humano desenvolve diversas atividades, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. A agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo do solo e do clima. Chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo ou engenheiro agrônomo, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem, né? Então, vamos falar sobre agricultura e nós vamos descobrir hoje o que é a agricultura. Nós já vimos aqui que a agricultura é o cultivo, ou seja, é a plantação, é quem cuida, né, dos vegetais, do cultivo, do plantio dos vegetais, certo? Esses vegetais servem para quê? Os vegetais, a gente pode comer os vegetais, né? Ou eles podem ser vendidos. Pode ser que você plante apenas para consumo e você pode também vendê-los, não tem problema, certo? E o tipo de vegetal que você vai plantar na agricultura, ele pode variar de acordo com o clima e com o solo, certo? Por exemplo, nós aqui é muito complicado plantar arroz. No nosso solo é mais fácil a gente plantar feijão, né? Só um exemplo, tá bom? E aí nós chamamos de agricultor ou lavrador. Os dois estão corretos, tá bom? Aquela pessoa que trabalha na agricultura ou que orienta, que dá as instruções a quem vai trabalhar com isso, certo? Nós também conhecemos os agrônomos ou os engenheiros agrônomos. O que é que eles fazem? Eles analisam de forma científica, tá bom? Os locais, os solos para serem plantados, ok? E resolvem os possíveis problemas que lá tiver, certo? Vamos lá, página 68, continuando a leitura. Existem várias formas de cultivo e dentre elas podemos destacar a monocultura, a policultura, a rotação de culturas e a agricultura de subsistência.
mono tem a ver com um, não é assim? Muito bem. É quando apenas uma determinada espécie de vegetal ela é plantada. Então, digamos que ali, né, só planta tomate, por exemplo, né? Tô dando exemplos aqui. Então, ali só planta tomate. Então, é monocultura. Mono tem a ver com um, certo? Próximo, policultura. Policultura tem a ver com mais de um, né? Então, o que quer dizer? É quando diversas espécies de vegetais são cultivadas em um só lugar. Então, digamos que nesse lugar eu planto cenoura, batata, feijão, arroz. Eu ia dizer macarrão, mas não, senão eu planto macarrão, né, galera? Então, arroz, feijão, tomate, pode ser a tomate junto, cebola, vários tipos diferentes de plantação, certo? Algumas policulturas são realizadas com a técnica da rotação de culturas, cuja prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie de vegetal cultivada. Então, algumas policulturas, que é aquela, né, que planta mais de um tipo no mesmo solo, mais de um tipo de vegetal no solo, ela faz o quê? Ela roda, né, faz uma rotação de tipos de planta. Então, digamos, naquele espaço eu tenho um terreno, né, e numa parte dele eu planto arroz, na outra parte eu planto cenoura, na outra parte eu planto cebola, já na outra partezinha do meu terreno eu planto alface, e aí quando eu colho, no meu próximo plantio eu já inverto tudo. Onde eu plantava cenoura, eu vou plantar o alface, onde eu plantava a cebola, eu vou plantar a cenoura, e assim eu vou trocando para que o solo ele não perca os seus nutrientes, ok? Outra forma é o cultivo de subsistência. Ele consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que os plantam. Então, esse cultivo de subsistência, ele é apenas para consumo próprio daquela família. Então, eles não plantam para vender, para comércio, não. Eles plantam para consumo próprio deles. Eles plantam o necessário para eles sobreviver, certo? Esse é o cultivo de subsistência. O uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenosos, pulverizados nos vegetais que estão sendo cultivados. Para impedir que as pragas destruam as lavouras, ajuda a melhorar o processo de cultivo. Então, existem máquinas e equipamentos próprios para a agricultura, né, que podem melhorar, facilitar a vida de quem vive disso, certo? Página 69. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, mantê-lo fértil. Para que o solo seja preservado, é preciso que em cada replantio ele seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas que houve desmatamento, né? Então, nós temos que ter alguns cuidados em relação à agricultura sobre preservar o solo, né? Então, temos que ter cuidado com os agrotóxicos que nós colocamos nos nossos vegetais. Para quê? Para que esses agrotóxicos não sejam colocados em excesso e acabem prejudicando, envenenando, matando o solo, né? Se a gente colocar em excesso, não tiver cuidado com os agrotóxicos, por exemplo, pode acontecer o quê? Né? O veneno, que serve para que as pragas não comam a plantação, né, que é os bichinhos, podem ser colocados em excesso e acabam passando para o solo, que quando ficar muita química lá no solo, o solo vai acabar morrendo. E a mesma coisa, devemos ter cuidado para que não seja colocado muito nos vegetais, porque quando nós formos consumir, não está com muito agrotóxico e acabar nos fazendo mal, porque isso também faz mal, certo? Nós temos que ter também cuidado dentro da agricultura, né, com o solo. Ele deve ser cuidado assim que a gente colhe, né, faz a colheita. Tem todo um processo de cuidado com o solo que deve ser mantido, para que quando for plantar novamente o solo ele está fértil, certo? Quais são esses cuidados que nós devemos ter para que o solo ele continue fértil? Nós devemos sempre empregar sementes ou mudas de plantas sadias. Devemos conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada. Não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas.
Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Ajustar por meio da irrigação ou drenagem a quantidade de água do solo necessária ao cultivo. Aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com o agrogênero, com o agrônomo, né? Então, esses são alguns cuidados que o agricultor ele tem que ter, né? Então, ele tem que plantar plantas boas, de qualidade, certo? Tem que estar atento ao período, né, de plantação e de colheita. Eu não posso plantar uma plantinha, né, para me colher ela no tempo errado. Nós aqui no Nordeste é muito comum nós comermos milho em que época do ano, né? Em junho, não é assim? Então, vai dar certo, será, para aquele solo eu começar a plantar em agosto, para colher, sei lá, em outubro, né? Então, temos que ter cuidado com a safra correta, o tempo correto. Temos que ter cuidado com os adubos que utilizamos no solo, né? Isso temos que ter alguns tipos de cuidado. A irrigação é muito importante também, certo? Agora vamos começar a atividade, página 70. Questão número 1 diz o seguinte: risque as letras K, Y e V e descubra a palavra. Você vai riscar e as letras que sobrar a palavra você escreve aí embaixo. Na questão 2, responda as perguntas abaixo. A. Em sua opinião, é possível praticar a policultura no cultivo de subsistência? Explique. Lembrando que a policultura é quando você planta vários tipos diferentes no mesmo lugar, no mesmo solo. Vocês acham que dá certo plantar isso para o cultivo de subsistência? Lembrando que o de subsistência é aquele que você planta para você consumir, não é para revender. B. O que a agricultura pode nos fornecer? Você vai citar exemplos. Questão 3, vai numerar 1, agricultor, 2, agrônomo. É o profissional que orienta, analisa cientificamente o solo, identificando e resolvendo os problemas do local a ser utilizado pelo trabalhador. Quem é? É o agrônomo ou é o agricultor que faz isso, que é responsável por isso? Você coloca o número. Aquele que trabalha na agricultura, é o agricultor ou é o agrônomo? 1 ou 2. 4. Sobre o uso de agrotóxicos na agricultura, pesquise e responda adequadamente cada pergunta a seguir. A. O que você entende por agrotóxicos? Então, o que você acha que você entendeu que é um agrotóxico? Responda aí. B. Você acha correta a utilização dos agrotóxicos? Se você acha que é correto, você diz que sim. Acha que não, não gosta, você diz que não. E vai dizer por quê. C. Explique com as suas palavras por que não devemos utilizar agrotóxicos. Então, você vai tentar aí explicar por que você acha que não é legal usar os agrotóxicos. Página 71, questão 5. Bem simples. Pesquise como acontece a rotação das culturas. Depois você vai ordenar as imagens que representam esse tipo de cultura, de cultivo, e explique. Você vai fazer uma pesquisazinha rapidinho, pode ser até no próprio texto, certo? Como é a rotação de cultura. Aí nós temos aqui 3 imagens. Você vai ver qual é o número, qual é a primeira fase, qual é a segunda e qual é a terceira, de acordo com essas imagens aí. Coloca 1, 2 ou 3. Só, certo? E depois você vai tentar explicar como é que acontece esse processo. Questão número 6, página 72. Preencha os quadrinhos abaixo com a resposta certa. Letra A. Qual é o nome do profissional que trabalha na agricultura? Lembrando que isso está dizendo lá no textinho de vocês. Ele pode receber 2 nomes diferentes. Quais são? Tia falou lá no texto. Questão B. Profissional que orienta na produção agrícola. Qual é o nome desse profissional? C. O cultivo de produtos depende para nós cultivarmos, temos que ficar atento ao quê? 2 coisinhas, diz lá no texto também. Questão 7. Observe os diferentes tipos de cultivo de espécies vegetais e escreva o nome de cada um. Você vai olhar para essas imagens que está aí no livrinho de vocês. Vai olhar. Na primeira tem milho, tem algodão, tem o arroz, né? Esse tipo aí, é que tipo? É rotação de culturas? É monocultura? É policultura? Qual é? Aí você escreve. O segundo é uma plantação de alface. Aí você olha e escreve. Depois, no de baixo, eu tenho alface, tenho repolho, eu acho que cheiro verde, né? Coentro. Aí você vai e me diz qual deles é, qual é o tipo de plantação aí. E depois o último é um homem, né, com a enxada. Questão 8. Você já ouviu falar em horta escolar?
Que tal elaborar uma com seus colegas de sala? Converse com seu professor e organize o que for necessário com a sua turma e boa mãos à obra. Infelizmente, nós não podemos fazer isso na sala. Na escola estamos fora. Mas se vocês quiserem tentar fazer isso em casa, fiquem à vontade. Mãe, eu quero ver se eu planto cheiro verde, eu planto coentro, eu quero ver se dá certo eu plantar cebolinha ou qualquer tipo de coisa que vocês quiserem plantar na casa de vocês, tá bom? Podem aproveitar a experiência. Nós não estamos na escola, não tem como a gente fazer, tá certo? Agora vocês vão pro livrinho de reforço. Ah, tia, como é a atividade hoje? Minha nossa, agora que vocês fizeram 7 questões de geografia e aquelas bem pouquinho de história, não é muita não. Nem tem tanto para escrever, é bem pouquinho. Vão pro livro de reforço, a página 141 e 142 é referente ao conteúdo de história. São 2 páginas, mas só é poucas questões, viu? E vamos também para o lado de geografia, que é na página 146, 147. Essa é menor ainda do que a de história, certo? No livro de reforço, 141, 142, 146, 147. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Beijinho, até amanhã nossa aula online com as pesquisas de vocês sobre o folclore. Vamos ver como é que ficou essa pesquisa. Vamos brincar com as adivinhas e os trava-línguas na sala. Beijo, até amanhã. Tchau!